informações ao paciente para que esse medicamento é indicado, como este medicamento funciona, quando não devo usar este medicamento, o que devo saber antes de usar esse medicamento. Tu tens o hábito de ler bula? Bula de remédio. Eu sei que tem gente que tem, né? Tem até aquelas pessoas que se falam assim, olha, ela lê de tudo, ele lê de tudo, até bula de remédio. Tá bem. Tem algumas pessoas que têm alguns hábitos que são considerados até um pouco estranhos, mas a maior parte das pessoas não gosta de ler bula de remédio, até porque a gente acaba viajando em cima daquilo que aparece ali. Mas tem uma bula, ou um livro, que eu tenho certeza que tu vais gostar de ler e vais te encantar, porque esse aqui é indicado para todas as pessoas, este aqui não tem contraindicações. Este livro aqui de poemas do meu amigo Marcelo Nascente tem uma postologia que vai ser muito importante para ti, porque ela vai saber te explicar com detalhes como administrar aqueles males mais profundos, os males da alma. Primeira coisa que eu quero te falar é que sim, eu acabei imprimindo o livro. O livro saiu em versão digital e pode ser adquirido aí diretamente com o autor. Eu vou te fazer o convite para que faças essa leitura, eu vou te explicar o porquê que tu deves dar essa chance então para o livro Bula, um livro de poemas do escritor pelotense, poeta Marcelo Nascente, que eu tenho a maior honra de ser meu amigo e que é um cara que realmente há muito tempo eu já vinha dizendo para ele, inclusive sempre que a gente conversava, que ele deveria começar a colocar as palavras dele, reunir tudo isso em formato de livro. Ele, não por sugestão minha, mas acho que por sugestão de várias pessoas que também disseram isso, assim como eu, acabou tomando vergonha na cara, né, e foi lá então imprimir a sua primeira obra, tenho certeza que será a primeira de muitas, que é um livro de poesias, um livro muito interessante. Eu vou te trazer alguns detalhes aqui, mas eu chamo a atenção para isso, né? Você pode adquirir o livro então na versão digital, em PDF, diretamente com o autor. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam entrar em contato com o Marcelo, se tiver interesse então de ler essa obra. Por apenas R$10, esse é o valor que ele está cobrando para disponibilizar o link para que tu possas ler o livro dele. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro foi o fato de que os poemas não possuem títulos. Então, a gente tem aí os poemas sendo apresentados e eles não apresentam nenhum tipo de nome indicativo do que seria então a orientação para que tu possas pensar, imaginar aquela junção de palavras, aquela forma dele se colocar através do texto. E sabe por que não tem título? Porque todos eles, eu descobri após ler e reler este livro, que todos eles poderiam se chamar Marcelo Nascente. Para quem conhece, sabe disso. Para quem não conhece, vai dizer assim, ora, mas eu também me identifiquei com alguma coisa aqui. Então por que não poderia se chamar fulano, beltrano? Por que não poderia se chamar Eduardo? Em muitos desses poemas poderia também se chamar Eduardo, Marcelo, Fernando, Marcela, Eduarda, Fernanda, enfim, tantas e tantas pessoas que vão se sentir identificadas com aquilo que diz Marcelo. Aqui, abri ao acaso e vou te ler um dos poemas do Marcelo. Chove aqui, me banho em ti, ou ao menos em sonhos, que te vestem. É sábado, mas quem sabe fosse a vida inteira. Tens medo de chuva? Então o Marcelo tem esse caráter de se apresentar para as pessoas numa relação de alteridade. O poeta existe porque existe o leitor existe porque existe o poeta, e leitor e poeta se conjugam em uma coisa só. E aí não é por acaso que a abertura do livro começa com duas citações e de dois grandes autores, Tom Wolfe e o grande Aldous Huxley. Então o Marcelo, ele comunga com esses autores e aí vocês podem ter uma ideia de como que ele se constitui enquanto um escritor. Ele vai buscar aquilo que a gente tem dentro do nosso inconsciente, os sentimentos que a gente vai colhendo e cultuando desde a infância, e isso aparece aqui. É o Marcelo que se expõe, ele se coloca de forma visceral, ele se desnuda diante do seu leitor, não tem vergonha nenhuma de assumir que ele é humano. E com a sua generosidade ele consegue abarcar sentimentos que são comuns a todos, mas que muitas vezes a gente não sabe expor em forma de palavra. E ele faz isso e transforma em arte. E ele pega todos os sentimentos, como se fosse um colecionador de sentimentos, não só dos dele,
mas dos meus, dos teus, dos sentimentos que hoje parecem jogados no mercado de forma avulsa e que parecem só ter um fim. Sentimentos como os que acabaram se aflorando na pandemia, crises que surgiram de pânico, de ansiedade, a depressão, a solidão que ela provoca em cada indivíduo. O Marcelo coleta tudo isso, bota num liquidificador e transforma numa verdadeira essência de vida. Ele faz isso como um medicamento, um elixir, uma forma de lidarmos com os medos que são presentes em cada um de nós, seres humanos, os medos presentes no Marcelo, o poeta dos sentimentos, a pessoa que consegue dizer para nós aquilo que muitas vezes a gente precisaria ouvir, quem sabe numa terapia, mas com um livrinho, assim, fininho, tão simples e singelo, que por enquanto só encontra-se em versão digital, consegue te traduzir, te dizer, te colocar diante de um espelho. É de fato um livro sobre os afetos, e para o Marcelo, o poeta, Marcelo Nascente, o afeto é uma oração sem palavras, uma oração que nos permite chegar aonde muitas vezes a visão não alcança. É preciso ler os textos do Marcelo com os olhos da alma e não simplesmente com aquilo que fica na superfície. Dentro daquele ser involuído, travou-se a vida inteira uma batalha entre o instinto e o ego. Embora fizessem conchavo, em benefício mútuo, não se suportavam. Eu só olhava, como se não fosse comigo. E é assim que o Marcelo vai chamando a atenção, poema após poema, texto após texto, nos convidando a refletir que, de fato, uma poesia não se lê com os olhos. Ele faz isso como um sinal de alerta, pelo menos a mim soou assim. A imagem que eu construí na minha cabeça ao ler os textos do Marcelo, e eu fui lendo um atrás do outro, eu não parei, eu quero chamar a atenção para isso. Eu li todos em uma sequência, depois reli, e aí eu fiz uma imagem que eu quero dividir com vocês. Eu me senti em meio a um labirinto. E eu andava naquele labirinto, e o mais interessante é que eu procurava uma saída, e a partir de cada palavra, de cada trecho, de cada sentimento que me despertava, as palavras que ele vai colocando nas suas poesias, eu identificava que haviam várias saídas, não apenas uma saída nesse meu labirinto. Ele me propôs isso, imaginar as diversas saídas para aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que me angustiam, que me causavam um certo pânico muitas vezes, um tremor. E eu tenho sentido muito isso e tenho conversado com outras pessoas. Não é só comigo que isso acontece. Isso tem acontecido cada vez de forma mais intensa com as pessoas, porque nós sentimos o mundo, nós sentimos as coisas que aparecem e que acontecem em nossa volta. Nós, de alguma forma, absorvemos aquilo que os outros também estão sentindo. E às vezes não sabemos como lidar com isso e ficamos de fato perdidos em meio a esse labirinto. Um labirinto que pelas palavras quase que foi se criando trilhas. E descobri eu então que não havia uma saída para esse meu labirinto. Haviam várias, mas o mais interessante é que eu não ia sair desse labirinto e aí chegaria em tal lugar, um objetivo, um ponto de chegada. Não, nada disso. A gente sai desse labirinto e o Marcelo ilumina para que a gente possa olhar mais adiante que em cada uma dessas saídas vão existir outras tantas entradas labirínticas e em tantos outros labirintos que a vida vai nos apresentar. Então, é aquela reflexão que a gente faz, que muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo, e que o Marcelo transforma isso em palavras, e palavras em sentimentos, e sentimentos em ações. De nada adianta ficar procurando as saídas, porque o que importa é saber aproveitar a travessia. Os labirintos são inevitáveis. O que não é inevitável é a forma como nós vamos lidar para que nessa trajetória a gente possa se colocar cada vez mais em contato com o outro. Existir em relação com alguém. Essa é a principal proposta do Marcelo. Estar sozinho ou estar em meio a uma multidão pode equivaler exatamente ao mesmo sentimento, mas saber escolher as pessoas certas, saber escolher os momentos certos para cada situação da nossa vida e para que a gente possa dar a mão e seguir adiante e buscar saídas, não saídas para um objetivo fim, mas saídas para novos recomeços. Isso é parte de alguém que sabe lidar com a poesia da forma como eu acho a forma mais interessante. Não é te apresentando soluções, é te mostrando que de fato as soluções são fantasias. Aprender a olhar para essa angústia que nos cerca, a conversar com ela, a se solidarizar com ela, a sentar e discutir
sobre esse mundo cada dia mais desumano, mais caótico, e conseguir transformar todo esse sofrimento, toda essa angústia, em uma bula mesmo, uma bula de como sofrer, e não uma bula para evitar o sofrimento, porque isso é impossível. Isso está no âmbito da ilusão vendida pela indústria farmacêutica. E aqui, na poesia do Marcelo, no bula, nessa bula aqui, não tem espaço para ilusão, não tem espaço para fantasia, só tem espaço para o nosso sentimento mais visceral, para que a gente possa compreender que o sofrimento faz parte da natureza humana e que nós temos que nos dar o direito de saber sofrer. Com o livro Bula, nós aprendemos a respirar. Como tem sido difícil respirar, né, gente? A respirar, a meditar, a pensar sobre nós mesmos. Bula nos diz, o remédio é a poesia. A poesia na dosagem exata que o Marcelo consegue impor, imprimir nessas letras. Afinal de contas, ele mesmo nos diz, em alguns momentos nós precisamos ser como formigas, carregar grandes pesos. Tem que saber aceitar esse momento e o sofrimento que isso proporciona. Mas em tantos outros, nós podemos ser folhas e nos deixar levar pelo vento, nos deixar levar pelo sentimento que nos possui, que é pleno, que é agradável, que nos permita sentir o prazer de fato de viver num mundo sim que não é perfeito, nunca será, de viver num mundo onde o estado de felicidade permanente é impossível, não existe, e se iludir com isso, estar disposto a tapar os olhos para uma ideia de que possamos permanentemente ser felizes, é algo que não nos leva, de fato, à plenitude daquilo que a gente pode chegar ao mais próximo do que seria a felicidade, que é justamente isso que o Marcelo nos apresenta, compreender as nossas fraquezas, os nossos limites e também saber valorizar as nossas potencialidades. E eu estou feliz, Marcelo, que essa procura que tu tens por ti mesmo seja uma procura que tem dado tantos frutos para tantas outras pessoas. De falar da tua generosidade, mais uma vez, a generosidade de alguém que dedica uma poesia a uma afilhada e que mostra para ela que a gente aprende não só com as palavras, mas também e sobretudo com o exemplo. Aqui a gente tem o livro Bula, mas ele também poderia se chamar Marcelo Nascente.